ele chega ao ponto que ele diz xingar para provar que não tem nada a ver com o mestre. Alguns acreditam que ele xingou quem estava perguntando se ele tinha a ver com o mestre. Alguns acreditam que ele chegou ao ponto de xingar o próprio Senhor Jesus para mostrar que não tinha nada a ver. Mas Pedro é levantado depois como líder da igreja de Jerusalém, porque Deus é um Deus de novos começos. O ministério que tem impactado muito o planeta nos nossos dias é o ministério do evangelista Benny Hinn. Benny Hinn diz que para ele o maior evangelista é o Reinhard Bonk, e o Bonk diz que é o Benny Hinn. Eu descobri que os dois são amigos e são muito modestos, né? Um promove o outro. A última cruzada que o Benny Hinn fez na Índia, acredito que tenham reunido mais de 4 milhões de pessoas. E tem tido ministério de muitas curas, milagres, manifestações do Espírito Santo, que muita gente não sabe. É que grande parte do modelo de ministério que ele exerce, né, ele não que tenha copiado, mas ele recebeu como uma herança de um evangelista que era uma mulher chamada Catherine Kuhlman. Os milagres que se contam no ministério de Catherine Kuhlman até hoje são uma coisa assim espantosa, de deixar qualquer um de boca aberta. Muitos líderes de projeção têm dito que nunca na história da igreja se teve notícia de uma evangelista mulher que teve os resultados que Catherine Kuhlman teve. É quase um consenso dizer que ela foi a maior evangelista que andou nessa terra e que teve resultados sobrenaturais. Mas quando você lê a biografia de Catherine Kuhlman, chega a ser assustador. No momento do seu ministério, ela se casa com um outro evangelista que deixou a mulher e os filhos por causa dela. Ela é advertida por todo mundo de que eles estão andando fora da palavra, de que estão pecando, eles estão praticamente cegos pelo que estão fazendo, não ouve ninguém, eles acabam se casando. Durante 8 anos o ministério dela vai para a obscuridade, praticamente desaparece. Ela permaneceu 6 anos nesse casamento fora da palavra de Deus. Até um dia que ela não pôde suportar mais a ação e o trato do Espírito Santo com ela. E ela toma a decisão de deixar esse homem, ela vive o resto da sua vida sozinha. E o ministério de Catherine Kuhlman emerge das cinzas no momento que ninguém mais acreditava nela. Se eu fosse Deus, graças a Deus eu não sou, nunca eu teria levantado Catherine Kuhlman depois do que ela fez. Mas Deus é um Deus de perdão, de misericórdia, de bondade, de novos começos. Você pode dizer amém? No entanto, querido, Deus tem um caminho para restaurar as pessoas. Muitas vezes nós nos apegamos ao fato de que Deus é um Deus de restauração e nós agimos quase como se isso fosse acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira, sem nenhum princípio. Quando na verdade não é assim. O que Deus propôs para Moisés não foi só consertar as coisas. Deus não disse só para Moisés: tudo bem, você quebrou as primeiras tábuas, nós vamos dar um jeito de arrumar isso. O que Deus propõe a Moisés, além de dar a ele uma oportunidade, Deus propõe a Moisés um caminho. Deus estabelece alguns passos que Moisés tem que dar. Porque se nós vamos começar de novo, ele não pode ser do nosso jeito. Se nós vamos começar de novo, tem que ser do jeito de Deus. Você pode dizer amém? Amém. E a primeira coisa que Deus fala para Moisés, aqui nesse texto de Êxodo 34 que nós lemos, Deus diz assim: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nela as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. Deus está dizendo: eu vou fazer de novo a mesma coisa que estava naquelas primeiras tábuas que você quebrou. O que Deus está dizendo para Moisés? Dessa vez você vai fazer as tábuas, eu vou permitir que os mesmos mandamentos estejam aí, mas dessa vez você faz porque quem quebrou foi você. Deus está dizendo a Moisés o seguinte: você é o responsável, foi você que fez isso. E a primeira coisa que eu entendo olhando para a Bíblia, para alguém que quer começar de novo, é que essa pessoa precisa assumir a responsabilidade daquilo que fez. Você pode dizer amém? Amém. A pregação do Evangelho, querido, é uma pregação não só de perdão, é uma pregação de arrependimento. O Evangelho que Jesus pregou era o
Mas tudo começa com o fato de que a pessoa tem que assumir a sua culpa, a sua responsabilidade. Jesus diz: os sãos não precisam de médico, precisam dos doentes. Se você quer que ele se revele como médico, você tem que reconhecer sua doença. Se não reconhece, ele não pode fazer nada por você. Então tudo começa, querido, com esse ponto de partida de assumir a responsabilidade. Agora, muita gente que falhou, que quer começar de novo, muitas vezes está tentando fazer isso do seu jeito. E eu tenho visto muita gente, pastor Beto, que já tropeça no primeiro ponto, porque elas não são culpadas de nada. O casamento acabou por culpa do outro, não dela. Elas desviaram por culpa do diabo, às vezes até de Deus, mas não dela. Eu tenho recebido muita gente na nossa caverna de Adulão que chega machucado, ferido, e às vezes quando eu vou conversar com alguns, eu pergunto: querido, por que aconteceu isso tudo na sua vida? Como que a coisa ficou tão feia? Como você conseguiu ir tão longe? Como você conseguiu chutar o pau desse jeito? E a maioria me diz assim: é porque eu não fui pastoreado. O que essa pessoa está dizendo? A culpa não é minha. Não cuidaram de mim direito. A maioria das pessoas que quer terceirizar ou delegar a culpa para alguém. E isso não é um problema de hoje. Quando Deus vai ter uma conversa com Adão no Éden, ele diz: Adão, meu filho, o que foi que aconteceu? Adão diz: a mulher que tu me deste. Primeiro ele está dizendo: a culpa não é minha, dela. Mas aí ele joga para Deus. Ele diz: mas quem me deu essa mulher foi o Senhor. Em outras palavras, está dizendo: se você não tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Então Adão culpa a sua esposa e ele culpa a Deus. Deus vai ter uma conversa com Eva: Eva, minha filha, o que foi que aconteceu? Ela se arrepende. Essa é a segunda maior desculpa usada até hoje pelos crentes. Tudo é culpa do cão. Tudo foi o diabo. A única personagem nessa história que ele demonstrou um pouquinho de caráter foi a serpente, que não culpou ninguém. Ela se curou de frio mesmo. Querido, quando queremos que Deus traga a restauração nas nossas vidas, o primeiro passo é assumir a responsabilidade. Eu não sei se em algum momento da sua caminhada você tropeçou e quebrou o mandamento de Deus. Eu não sei se hoje o que Deus quer que você ouça é porque talvez você deixou de estar empolgado com o ministério, com um chamado específico de Deus para a sua vida. Eu não sei se a razão pela qual Deus quer que você ouça isso essa noite é porque você vai ajudar alguém que tropeçou numa dessas áreas. Mas eu quero te dizer, querido, que sem assumir a responsabilidade, nada vai acontecer. Moisés, em outras ocasiões, ele tentou fugir de assumir a culpa. Por exemplo, quando depois daquele conflito lá das águas de Meribá, que Deus disse para ele: Arão, fala a rocha, eles vão lá e ferem. Deus disse para os dois: vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês morrem antes do povo entrar. Em Deuteronômio, Moisés desabafa e diz para o povo: por causa de vocês eu não pude entrar na terra. Negativo. Foi por causa dele mesmo. Foi ele que errou. O povo me fez errar e perder a paciência. Não, Moisés, foi você que errou. Mas aqui, ele nem retruca com Deus. Ele bota o rabinho no meio das pernas, falando na linguagem do cachorro assustado. Ele só baixa a cabeça e diz: sim, senhor, fui eu vou consertar. E muitas vezes, querido, nós perdemos tempo demais tentando achar alguém para culpar, tentando achar um responsável, tentando jogar nas costas de alguém. Minhas emoções não estariam assim se não fosse por culpa de alguém que me machucou. Minha vida espiritual não estaria dessa forma se aquela pessoa não tivesse pisado em mim, se fulano não tivesse me traído, se isso e aquilo. E às vezes nós passamos uma vida responsabilizando pessoas. Isso não quer dizer que elas não tiveram a sua parte, não quer dizer que não é errado. Mas se nós queremos consertar, nós temos que assumir a responsabilidade. Você pode dizer amém? Amém. Em segundo lugar, no caminho que Deus propõe de restauração, eu vejo que nós temos que aprender a aceitar consequências. Deus diz para Moisés: tá bom, nós vamos fazer as tábuas de novo, mas